Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Esse canal que divulga, que orienta e que transmite todas as vibrações do bem, do amor e da paz. Me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, e fui convidada pelos meus irmãos e amigos da BBM para trazer esse tema, essa palestra, esse estudo da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. E como sempre fazemos, para iniciar a palestra, nós leremos uma página de preparo de ambiente e que eu escolhi, não ao acaso, né? Que a espiritualidade está sempre conosco, e é essa página de preparo de ambiente do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eu vou compartilhar a tela para que todos possam acompanhar comigo e já entrarmos nessa sintonia, sentindo as vibrações do alto, harmonizando o nosso interior, né? A nossa casa, o nosso trabalho, onde a gente consiga parar para assistir a essa palestra, que seja as vibrações as melhores possíveis, que alcancem a todos. Então, nós iremos. Aí que foi aqui. E inicia assim a página. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre, quer dizer, o conselho divino, parece contrassenso. Como olvidar, ou seja, esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Deixa eu passar para a próxima tela. Aqui. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou.
Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, aparece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e, somente com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna. Então, agora, vamos fechar os nossos olhos para elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao alto, para falarmos assim: Pai de infinita misericórdia, Jesus querido, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, estamos aqui nesta noite para reunirmos os nossos pensamentos, para compreendermos um pouco mais as tuas lições deixadas há tanto tempo, onde por muitas vezes, mestre, interpretamos de maneira errada, pensamos e queremos que as pessoas sejam do nosso jeito, da nossa forma de achar perfeito, e que vamos entender um pouco mais, mestre, que o processo terreno é diferente do processo espiritual. Jesus, que neste momento estejamos de corações abertos para recebermos as tuas vibrações de paz e de amor, que estejamos, Jesus, em sintonia com o alto, para esclarecermos um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, abrindo esse leque de compreensão para conosco e para com os nossos semelhantes. Mestre, obrigada por esta oportunidade de trabalho, de servir, de ajudar, de propagar a doutrina espírita dentro dos teus apostolados, dos teus mandamentos, que possamos sempre, Jesus, seguir os teus passos em direção da eternidade, desse aperfeiçoamento, dessa purificação, Jesus. Agradecemos a toda a equipe espiritual que está conosco, nos amparando, aos patronos da casa, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos benevolentes que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos intuem para realizarmos os trabalhos, as palestras, os estudos da melhor forma possível, para que seja mais claro, mais esclarecedor para todos que assim assistam. E assim, envolvidos nesse clima de paz, de amor, de vibrações do bem, que possamos iniciarmos o trabalho de hoje, a palestra, na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos,
Eu não cheguei a falar do tema, porque nós já lemos direto a página, mas o nosso tema é o do Evangelho segundo o Espiritismo. Só voltar aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o capítulo é o 23, Estranha Moral, né? Com o título Abandonar Pai, Mãe e Filhos. É o item 4 ao 6. E aí nós vamos para melhor reflexão. Peço desculpas aí pela minha tosse, mas devido ao tempo, eu peguei um resfriado muito forte, mas faz parte. Aí a voz fica assim um pouquinho rouquinha, né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos refletir sobre esse tema que Kardec cuidadosamente organizou e colocou de forma bem clara assim para a gente, dando essa sequência nesse capítulo que tem esse título Estranha Moral. Por quê? Porque naquela época que Jesus nos trouxe estas palavras, nós começamos a achar estranho por que Jesus estava falando daquela forma, né? Então, Kardec nos traz este capítulo com esse título Estranha Moral. Então, vamos tentar entender a fala de Jesus, no qual os discípulos anotaram, né? Tanto São Lucas quanto Mateus, e nos trouxe de forma a esclarecer essa passagem. Então, vamos entender aí essa estranha moral. O estranho, né, a palavra estranhar, que é do verbo estranhar, é achar extraordinário, opostos aos costumes, ao hábito, quer dizer, aquilo que era feito lá naquela época de Jesus, né, desculpa, trazendo para os hábitos e costumes, né, da época, achar diferente do que seria natural esperar. Era estranho esperar isso de Jesus, não era natural, né? E a moral, tanto essas duas definições do dicionário, né? É o conjunto de valores individuais ou coletivos, costumes, conduta, comportamento, modo de agir. Então, como achar normal esse conjunto de valores que Jesus, na época, estava passando para a gente, e agora ele falar que tem que abandonar pai, mãe, irmãos, irmãs? Como isso, gente? Cadê o amor, né? A família, tudo aquilo que Jesus pregou. E aí, trazendo para o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na questão 629, tem a seguinte pergunta de Kardec aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E aí, os espíritos superiores respondem a Kardec assim: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, funda-se na observância da lei de Deus. Então, a gente vai acompanhando, meus irmãos, e vamos vendo que às vezes gera essa incompreensão quando vamos ler este capítulo, né? Porque essa incompreensão, como Jesus poderia nos conduzir e nos orientar para abandonarmos pai, mãe, irmãos e irmãs, né? Então, não vamos primeiro ficarmos presos a, a, a essas interpretações que ainda é muito superficial e limitada aos nossos olhos, né? Porque Jesus nos trouxe de forma clara esse teor sublime de suas orientações. É que nós, naquela época e ainda hoje, encontramos essas dificuldades para entendermos, né? Mas vamos tentar, meus irmãos, assim, entender melhor. Nós vamos ler as passagens
esses textos, essas passagens de Jesus, sempre se referindo àquele contexto social daquela época que Jesus vivia, que Jesus falava por parábolas, para melhor compreendermos, e em algumas das vezes não compreendíamos na época, né? Então, é aquele simbolismo da época, né? E a gente vai começar a compreender que Jesus quis colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, primeiro Deus, né? E aí a gente vai, como sempre, eu gosto de compartilhar as telas, porque eu acredito que a fixação fica um pouquinho melhor, né, do conteúdo. E aí aqui vamos todos acompanhar o item 4, 5 e 6, que são as passagens do Evangelho que o Lucas e o Mateus anotaram e que está em ordem mesmo aqui, né, no capítulo 20, 20 e 23, perdão. Então já nos diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Isso está registrado por Mateus, capítulo 19, versículo 29, que faz o link da página de preparo de ambiente. Então, disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E aí o item 6, ele diz assim: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, ou seja, é aquele instrumento manual que você vai empurrando e vai formando aquelas covinhas para você fazer o plantio, né, da plantação. E olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. E aí, meus irmãos, a gente já vai tendo um outro olhar para com essas passagens. Deixa eu passar para o outro slide. Porque, primeiro de tudo, quando a gente começar a estudar essa passagem, esse capítulo, sempre que falar da estranha moral, primeiro de tudo é a gente lembrar de Jesus. Jesus é o quê? Jesus é amor, Jesus é compaixão, é bondade, é ternura, é compaixão, né? Jesus é indulgente com a gente, ele é humilde, ele é meigo, ele é fiel a Deus, né? Ele é todo perdão, ele é fé. E aí, qual é o nosso compromisso? Deixa eu interromper aqui. Qual é o nosso compromisso perante a Jesus, perante a Deus? É crescer e aprender. Então, a gente vai vendo que o nosso processo de iluminação e de elevação vai depender dessa reflexão das passagens que nós lemos. Como eu estou vendo? Eu estou vendo pelo lado da terra ou pelo lado espiritual?
como eu estou agarrado aos meus bens, esse apego que nós temos às coisas materiais, né? E é essa reflexão ao dever das coisas espirituais, não das coisas materiais, né? Nós somos seres, como todos sabem, seres imortais e estamos aqui na Terra temporariamente, né? A gente costuma muito a dizer que a gente, quando desencarna, a gente não leva o corpo, é somente o espírito é quem vai, né? Então, muitas das vezes a gente se vê agarrado, né? Ainda a essas coisas materiais. E continuando aqui, depois de falarmos de Jesus, para que a gente possa entender, falamos sobre o significado, né, desse título Estranha Moral. Lemos, e aí agora a gente vai estar fazendo essa relação que Jesus falou, como Jesus é e era na época, né? Então, ele poderia estar falando dessa forma como a gente interpreta, de forma limitada? Não. Jesus, ele não fala para nós rejeitarmos a família, porque isso seria, como disse a página de ambiente, um contrassenso, é o que Emmanuel nos explica. Seria fora de tudo aquilo que Jesus pregou, exemplificou, nos trouxe, né? Isso seria a negação da doutrina de Jesus. Então, é a gente realmente parar, leu, parou, refletiu e vamos tentar entender aquilo que Jesus realmente nos trouxe. O que é realmente essa passagem? A gente vai ler vários trechinhos da explicação que Kardec, logo após esse capítulo, esses 3 itens, ele nos traz. Eu não coloquei toda a explicação aqui por conta do nosso tempo, mas fica o convite, quem se interessar e quiser ler um pouco mais, se aprofundar. O item 6 ele vem com uma explicação um pouquinho melhor, só que um pouquinho mais longa. Então, eu tentei sintetizar e trazer aqui para os nossos estudos. Então, o que Jesus nos traz com essa passagem é os interesses da vida futura, a eternidade, como ele fala, né? Que prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, ou seja, aquilo realmente que é válido, a vida eterna, a vida espiritual. Esse olhar que nós temos que diferenciar, o olhar terreno das coisas da terra e o olhar realmente espiritual. Isto seria a doutrina de Jesus. Então, como eu falei, o item vem explicando de Kardec, já inicia assim, sem discutir as palavras, ou seja, para não ficar agarrado às palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, evidentemente este, ou seja, Jesus com a multidão, né, com os seus discípulos à sua volta também, e aí ele nos traz essas passagens, e aí, na época, não foi muito bem entendido, e até hoje a gente ainda se, vamos dizer assim, ainda se complica um pouquinho em entender, mas que possamos realmente tirar esse véu, né, que nos deixa bloqueado para as interpretações e entendimento do espírito da letra, né? A gente costuma falar muito nisso, o espírito da letra. Os interesses da vida futura prevalecem, ou seja, são superiores sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, ou seja, a parte da terrena. E interessante colocarmos também que Jesus ele não despreza os interesses e deveres da vida material, da vida aqui da Terra, né? Jesus ele só destaca o viver na Terra, qual é a finalidade, né? É o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Estamos aqui de passagem, aqui é uma escola, e a gente tem que tentar viver aqui da melhor forma, sem se prender tanto, lembrando que
A parte espiritual é que é a mais importante. Só que nós sabemos que quando a gente encarna, a gente faz esse desenvolvimento, né? Como se fosse, não, é uma escola. A gente vem, aprende, passa por provas e expiações e seguimos, desencarnamos e assim vamos tendo as encarnações para evoluirmos. Ou seja, para sermos espírito do bem, para o bem e pelo bem. Eu achei muito interessante colocar essas três frases, né? Espírito que para o bem, pelo bem e no bem, que a gente possa sempre pensar no bem, no amor, no belo, no que realmente nós temos em nós para propagar, para ajudar. Quando entendemos assim, a gente compreende que cada existência realmente é uma oportunidade, como eu falei, a gente encarna e desencarna, é uma oportunidade do nosso desenvolvimento espiritual. Agora vamos colocar mais um slidezinho. Vamos lá. Aí aqui eu chamo a todos para observarem essas três imagens. A primeira, uma pessoa que trabalha no serviço militar e que muitas das vezes se ausenta, né? Às vezes do próprio país, do próprio estado, e para se dedicar àquela profissão que ela gosta ou que gostaria de continuar trabalhando. A outra imagem, o pai beijando a filha, que é a noiva, vai se casar, e Jesus com os seus discípulos. Então, a gente observando essas três imagens, a gente vê o quê? A necessidade do abandonar, né? O abandonar no sentido de renunciar. Mas como renunciar? Como eu vou renunciar à minha família? Como eu vou renunciar meu pai para casar? Como eu vou renunciar a minha família toda para seguir Jesus? Vamos tentar entender esse renunciar, esse abandonar, né, que Jesus traz nas palavras dele. No interesse da pátria, né? Está servindo a pátria, aqueles que deixam a família para atuar em missões fora do país, como eu falei, né? No interesse da família, as filhas que deixam os pais para constituir família. Não só as filhas, os filhos também, quando se casam, sai da sua casa, vamos dizer assim, paterna e vai constituir uma outra família. E no interesse da vida futura, quando Jesus convida a todos os apóstolos, quanto a vós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Desculpa, gente. Então, esse renunciar e continuar amando, porque somente o amor liberta. E seguindo o quê? Seguindo o evangelho, seguindo a vivência de Jesus, praticando realmente o evangelho. Para quê, gente? Para nós chegarmos à nossa edificação no reino de Deus. E aí, deixa eu ver se eu deixei de comentar mais alguma coisa dessas três imagens, com a minha colinha aqui. Falei a prática do evangelho em busca da elevação espiritual, muito importante, mesmo que as pessoas ao nosso redor não compreendam a nossa posição. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8, ele narra muito bem isso. Bartolomeu, que renunciou à família, o pai não compreendia o que ele fazia de seguir a Jesus, e em um determinado momento, Jesus, entendendo esse conflito que ele estava vivendo, vai ter com ele uma conversa
e explica que a gente tem que fazer isso sem se prender ao que os outros, naquele momento, não entendam. A nossa maturidade espiritual, o nosso desprendimento para seguir Jesus, para seguir o quê? As coisas espirituais. E isso quem não encontra? Quem não esbarra? Seja na família, seja no trabalho, seja no círculo de amizade, né? Ah, mas você de novo vai ao Vinha, né? Nesse sentido. E quando a gente vai lendo um pouquinho mais, a gente vai vendo que quantos não abandonaram, né? Quantas pessoas, quantos espíritos benevolentes não abandonaram tudo, pai, mãe, família, para seguir o Cristo, para praticar o Evangelho, para trazer para a gente, como Chico Xavier, tantas mensagens, tantos livros que nos acalentam, que nos orientam, que divulga a doutrina espírita, ou seja, esse caminhar com Jesus, em direção a Jesus. Então, é esse abandonar, é essa renúncia que Jesus quis nos trazer nessas mensagens. Vamos lá mais para umas duas telinhas. E aí a gente tem uma outra imagem, o pai retornando após a guerra, e aí as palavras ainda aqui da explicação dos comentários dos espíritos benevolentes, né, que nos trouxeram essas explicações. E aí existe essas duas frases que eu achei bem compatível com essa imagem. Há deveres que sobrelevam a outros deveres. Então, assim, tem um dever de pai, mas ele tem um dever da pátria, de servir a pátria, de ajudar a pátria. Então, ele foi os dois deveres, né, importantes, mas um acaba sobrepondo, ficando superior ao outro. Então, ele foi, serviu, fez a sua, vamos dizer assim, a sua participação na defesa à pátria, mas retorna e nem por isso, nem por tudo dele ter largado a família, as afeições se rompem, o amor se acaba. O amor não se rompe nem com a morte, né? Nem com o desenlace. E aí é esse sentido da separação que a gente tem que entender, né? Que Kardec nos traz muito bem. É a própria é a própria separação. Como ele... Opa, peraí, perdão. Como ele nos traz aqui, né? Foi de novo. Aí, a própria separação, né? Hoje foi. Peraí. Vamos lá. A própria separação, ela é necessária para o nosso progresso. Por quê? A gente vai observando que quando estamos sozinhos, que aparentemente estamos sozinhos, a gente consegue progredir melhor quando estamos, vamos dizer assim, com as pessoas à nossa volta nos incentivando, mas ao mesmo tempo bloqueando o nosso desenvolvimento. E aí, ainda no Evangelho, ele nos traz assim: assim as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Então, a gente precisa dessa separação. Quando Deus, né, nos mandou Jesus para exemplificar, para esclarecer, porque havia essa necessidade da gente de despertar numa época que nós estávamos totalmente com os nossos olhos fechados. Jesus nos traz o quê? Esse momento de despertar, despertar para a vida espiritual, para o trabalhar, para o servir
a Jesus, né? Servir a Deus. E ele nos traz dessa forma, que é o nosso progresso. Muitas das vezes a gente acha que não, mas é o nosso progresso. E ainda nós temos aqui como que isso vai nos ajudar, como teve a contribuição do Espiritismo, né? Que nos traz. Hoje está bloqueando tudo. E aí ele nos traz dessa forma, ó. Vou botar todos aqui para a gente poder já ir lendo. O Espiritismo nos faz ver do mais alto. É que a gente consegue fazer essa interpretação tirando a matéria, tirando a terra, tirando tudo aquilo que existe, né, de material, vamos dizer assim. E aí o Espiritismo nos dá um outro ponto de visão, né? Mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Por isso, o abandonar pai, mãe, irmão, irmãs, esposas e maridos que seriam da terra, que, em bem da verdade, os verdadeiros laços são os laços eternos, os laços do espírito. Laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Eu até comentei anteriormente, né? Que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. E como é feito esse processo de depuração? É quando a gente encarna, a gente vive, a gente consegue praticar o evangelho, a gente consegue entender o outro, a gente ter realmente um olhar diferenciado. E mais uma frasezinha que eu achei importante: verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. E aonde a gente acha isso? Aonde a gente encontra? No nosso manual, no nosso manual do bem viver, do melhor viver, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela nos traz esse leque de oportunidade, nos abre a nossa visão, e a contribuição que o Espiritismo tem é muito importante. E nós já temos, meus irmãos, tudo já catalogado, tudo já enumerado, tudo organizadinho, com todo esse cuidado que Kardec teve em ordenar, organizar e deixar esse legado maravilhoso do Espiritismo, que possamos usá-lo realmente, né? E aí, nós já estamos chegando quase no nosso finalzinho. Deixa eu. Eu trouxe também do livro Fonte Viva, capítulo 58, uns trechos que eu achei muito interessante. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a comunidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem para acompanhar do bem, acompanhando-lhe os passos. Então, assim, é tarefa fácil? Não. Deixar, abandonar, renunciar em amor e pelo amor do Cristo. Essas obrigações nem sempre nós teremos a aprovação daqueles entes queridos, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas que tenhamos, como disse a página, essa
firmeza em querer, em acreditar, essa fé constante em Jesus, na espiritualidade amiga, para nós prosseguirmos. Ainda tem mais um trechinho só aqui. Deixa eu já. Ah, é desse livro também, meus irmãos. Muito bom. Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí Filho, e é pelo espírito de André Luiz, é no item 276, oportunismo. E ele nos traz assim, coloquei para que todos acompanhem: amor e perdão, caridade e brandura, fé e esperança, firmeza e convicção, tolerância e misericórdia, sacrifício e solidariedade, abnegação e devotamento, compaixão e entendimento, humildade e benevolência, renúncia e indulgência, obediência e resignação, dever e fidelidade, justiça e coragem. Tudo isso Jesus exemplificou e deixou bem claro em seus ensinamentos. Portanto, aparentes contradições nos textos do Evangelho não têm maior significado, a não ser aos oportunistas que usam uma ou outra imprecisão de linguagem para colocar em dúvida as lições evangélicas e assim fugir do compromisso com a própria consciência no esforço da renovação íntima. Então, sintetiza muito aquilo que nós estamos falando, né? Da nossa conduta, não nos prendermos a estas palavras que trazem uma contradição naquilo que Jesus é e foi, né? É renunciar realmente ao amor e para o amor do Cristo, renunciar para o amor do Cristo, né? E seguir o caminho com humildade, com amor, com benevolência, com indulgência, seguindo o nosso modelo, que é Jesus, né? E para finalizar mesmo, essa lição nos traz com um resumo bem curtinho, bem simples, é nós termos esse olhar espiritual, o olhar que Jesus, nosso mestre, claro, dentro da evolução dele, já tem e tinha na época. Então, que possamos nos espelhar a Jesus. Jesus não estaria sendo contrassenso com as suas palavras, né? Então, que possamos refletir bastante sobre tudo que nós comentamos nesta noite, que nos façam essas reflexões voltada realmente para o que Jesus quis nos dizer, quis nos trazer, né? Vamos para a nossa prece final. Aí a bibliografia de estudo, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Fonte Viva, Vivendo o Evangelho. Então, vamos assim. Deixa eu voltar para cá. Vamos assim, chegando ao final da nossa palestra, dos nossos estudos. Espero que tenha tocado no coração de todos que assistiram. Se tiverem a oportunidade de fazer essa pesquisa um pouco mais aprofundada, sintam-se à vontade em relação aos estudos. Sempre é muito bom esses esclarecimentos para que a gente não caia nessas incompreensões que muitos às vezes tentam incutir, principalmente na doutrina espírita. Então, que possamos refletir sempre as palavras de Jesus, tentar entender e voltar ao passado, naquilo do contexto da época, naquilo que viveu Jesus e no qual estavam todos vivendo. Vamos tentar sempre se reportar àquela época. E assim, meus irmãos,
Mais uma vez eu agradeço. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus, que é nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, que é nosso querido irmão, amigo, médico das nossas almas, aos nossos espíritos protetores, aos nossos bons espíritos que nos auxiliam, os nossos mentores espirituais, a toda essa equipe que nos amparam, que nos ajudam, a nossa gratidão por mais esses estudos, por podermos, Jesus, abrirmos os nossos olhos, identificando a essência das tuas palavras, compreendendo, Jesus, o quanto é importante identificarmos os teus escritos, o Evangelho, o teu amor, a fé e a tua fidelidade junto a Deus, nosso Pai. Jesus querido, que a tua luz, que aqui já se apresenta, possa irradiar para todos os lares desses nossos irmãos que estão assistindo e que estão em pensamento, sintonizados com o bem, com o amor, com a paz. Estamos, Jesus querido, vibrando pelo melhor, para o melhor, para todos os nossos irmãos do planeta Terra, a todos encarnados e desencarnados, que recebam, Jesus, as chuvas de bênçãos necessárias para os seus refazimentos, reerguendo, Jesus, a todos aqueles que por momentos estejam passando provas e expiações maiores que as nossas. Obrigada, mestre querido, obrigada a toda a espiritualidade. Estejam sempre conosco, hoje, agora e sempre. E encerramos assim a nossa palestra da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada mais uma vez. Fiquem na paz e até a próxima. Um grande abraço.